Vamos lá, pessoal. Então, tem aqui metodologia do ensino no contexto de organização do trabalho pedagógico, metodologia, o caminho do ensino no contexto, caminho de ensino no contexto, onde estamos inseridos, da organização do trabalho pedagógico, trabalho em grupo. Eu associei algumas revistas aí, né, que aparecem em aplicativos, YouTubes, né? Revista Motricidades, o Cid Moreira aí, com todo respeito, Motricidade, aquele parceiro dele, Motricidade, Cid Moreira. Então, o pessoal não me conhece aí pela manhã. Então, tem o Vega, né? Não é o Vega do Street Fight, mas é a Ilma Vega, tem a Vega também, não sei se é a Vilma, mesmo a Ilma, tem uma da Educação Física, que é muito preocupado nessa área aí. Eu já fiz vários também catalogações, mapeamento sobre a Vega. E acabei vendo que a Vega que gosta muito, tem a Vega também na área, o homem e a mulher, você tem que ver. Tem Santiana homem, tem Santiana mulher. Então são uma ambiguidade de sobrenomes, né? Tem um da Silva aí, 97, que eu coloquei. O da Silva é o João Batista Freire, né? Nos seus pareceres, deve ter ajudado bastante, né? Eu acho que eu contribuí ali. Então, a Ilma Passos Alecácio Vega, metodologia do ensino no contexto da organização do trabalho pedagógico. Então, metodologia de ensino, os trabalhos pedagógicos, ligado à produção científica, metodologia científica, ok? Então, surge vários autores, funções, uma missão, coloquei uma missão né? Transmissão cultural, ligada à transmissão, transcendência, transformação. Aí você coloca a palavra trans em vários fatores, né? Ligado também à espécie que relaciona o gênero, a classe, a etnia e aos movimentos populares que contribuem para repensar e pensar o ensino e o aprendizado a cada dia. Ok? Então, vamos lá. Então, coisa é uma coisa. Então, se eu falar hoje de felicidade, em partir da manhã, a felicidade é outra coisa. A ciência já explica o que é coisa, porque a própria ciência significa conhecimento. O conhecimento ele é flutuante, não quero dizer que ele é flutuante, assim, é flutuando nos campos elementares, mas podemos colocar também como concepção de ideias, pensando, construindo, conceituando e havendo conceituações futuras empregadas, né? Ok, então, segundo Santos, 1994, a ciência revolucionária é aquela que rompe com o paradigma da normalidade. É uma construção silenciosa que pode estar sendo feita por atores que desapercebidamente estão agindo no cotidiano da universidade, ou seja, na sala de aula, laboratórios, anonimatos. Muitas vezes não são anonimatos na alvorada de livros e contribuições científicas, mas estão assim, em laboratórios, porque tem uma equipe multidisciplinar que ajuda essas inovações de pesquisas. E não é eu que vou falar que fiz parte, mas tempos atrás que eu tive que aparecer aí, ok? Mas em campo de laboratório, pesquisas, vivências, motrivivências, precisa fazer ligado à justiça, ligado ao processo de anônimo, né? E essas existências, onde há uma existência, há um lugar, onde há um lugar, há um tempo, onde há um tempo, há traços, há balizas de pesquisas, eminentemente nessas parcerias. Querendo ou não, muitas vezes uma disciplina pode ter um patamar maior, mas uma vai ajudar a outra nesses canais e blocos interdisciplinares. Essa autonomia que vamos juntar com autorias, com autores, livros e atores, né, protagonistas nesses intercâmbios sociais. Agora que eu estava olhando, a gente olha as suas revistas,
revista, periódico, você olha assim, fala, nossa, livro de autoajuda. Com todo respeito, o próprio Augusto Cury, quando eu olhei assim as referências, eu levei um susto, meu Deus, pânico, pânico na zona sul, na zona norte, onde eu passei de pesquisa, quando eu olhei as referências, muitas vezes a própria pessoa um estilo, né, ou seja, de escrever, falar nos campos românticos, mas você vê ali é um dom de justiça muito grande, né, todo respeito a ele. Então são fatores, né, no campo político de ensino superior. Então, você vai ler os livros, você fala, né, ali citam vários autores, por exemplo, o Rubem Alves, ali tem uns autores chaves que eu gosto ali, né, questões do Nietzsche, tem alguns autores também de Lisboa, que ele foi no setor de Lisboa, tem o outro autor também, o Descartes também, que também cita ali, né, relacionamento ao Cunha, que eu gostei, que a questão da distinção e as questões importantes que vem a realçar esses fatores eminentes entre o ganho do próprio corpo de pesquisa, a perda entre o campo de pesquisa, mas quem está pesquisando, pode ser por meio de televisão, ou como o Marconi Lacatos fala ali, nos seus campos de N fatores e fronteiras ligados aos nossos olhares e construções de pesquisas. Então, uns campos críticos e sugestões ligados à direção universidade, ok? Embora, quando falamos sobre a universidade, falamos de bolsistas, né, a Fiesp na época, ou seja, os contratos, ou seja, os provedores, que é um processo muito grande para você também conseguir. Você tem as questões de bolsistas em épocas. Eu, na minha época, tempos atrás, foi o que? Foi um banco também. Então, há interlocutores que ajudaram, há digitadores que digitaram documentos, até hoje eu tenho aí guardado. Então, são fatores que vêm a ser um modo importante de nós colocarmos. Aqui tem uma questão sobre educação, sociedade pós-industrial, estava falando sobre a rearticulação ligada à motricidade humana, a reabilitação, estava falando sobre o meu braço aqui também, ou seja, outros fatores ligados ao que? A nós estamos sempre engenhados nesses fatores, sindicais, previdência, modernização vigente, concepções de conhecimento, concepções de mundo, princípios, qualificações, bases científicas, metodológicas. Que país é esse? Como diz Legião Urbana, que país é esse? Que país é esse que ocorre aqui? Uma ascensão ativa, que eu falei, o ombro é como uma mãe que nós não temos, né? O tronco. Mas se você tem um canal superior, você tem um canal inferior, aonde é mais ou menos superior e inferior, é uma dica exemplar ligada à pesquisa. Muitas vezes pode ser mais ou menos, ou seja, para mim não vai fazer diferença. Mas depois você vai ver nos seus mercados regionais, empresariais ou capitais, falei sobre capitalismo ontem, sobre o autor Mendes, Gadani Mendes, né? Mendes, melhor Mendes, o que é capitalismo? Ali coloca uma enciclopédia muito elementar, ok? Tem o Menel, né? O Menel é da nossa família da educação física como o Mendes, ok? Então é o passar, né, deslegitimados, educação superior e os compromissos que o conhecimento, especialmente com a educação superior, que os países latino-americanos, identificar pressões nessas ordens diárias, diacrônicas e a origem, os relatórios, o Banco Mundial, eu falei sobre banco, ou seja, bolsistas, constando-se essas deteriorizações, qualidade, abuso de poder, sistemas, meios sistêmicos, que propõem a qualidade de vida a partir dos investimentos estudantis. Ok? Estavam falando que o próprio presidente estava passando mal por causa de criança, está preocupado com criança passando mal, algo bom já, né? Porque é a base, é uma estrutura.